Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda. Se você está assistindo depois dessa live, nós vamos falar sobre tenho mioma, mas não quero esterectomia. Será uma live onde a gente vai falar sobre cada tipo de mioma, vamos fazer um entendimento de tratamentos naturais e também trazer quando é realmente necessário uma esterectomia. Então, se você está assistindo depois, adianta aí que eu vou receber a mulherada que está chegando ao vivo comigo. Sejam bem-vindas, mulheres, sejam muito bem-vindas. Deixa eu avisar lá nos grupos do evento que eu tô ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante e também que está assim, perpetuando, né? Pelo meu Instagram, pelo direct, pelos stories, que é o mioma e a esterectomia, né? Infelizmente, a gente tem pouquíssimas informações de verdade sobre isso, então hoje eu abri essa live justamente para poder matar as dúvidas das mulheres que estão me perguntando, para a gente poder estar falando um pouco mais sobre isso, sobre o que são os miomas, né? Quais são as formas naturais, o que a gente pode fazer. Então, estamos aqui para poder falar sobre isso, meus amores. Quem está chegando, seja bem-vindo. Me diz se o som tá bom, me diz se aí a imagem tá boa para vocês. Ó, para a gente poder começar a entrar nesse conteúdo, o que é importante hoje, né? É muito comum dentro do nosso sistema convencional de saúde, e eu digo convencional, tá? Não tradicional, que foi uma das coisas que a doutora Lu me corrigiu quando a gente foi fazer uma live juntas, que eu falei para ela que eu queria falar sobre a ginecologia natural e a ginecologia tradicional. E ela me disse assim, Auriel, a ginecologia tradicional é a ginecologia natural. A ginecologia convencional que não. E eu achei isso muito interessante, né? Porque a gente fala de tradicional e a gente imagina que o tradicional é o que a gente vive nesse mundo agora, né? Quando na verdade não. Se a gente for pegar a história da ginecologia, se a gente for pegar aquilo que a gente realmente traz como tradição, o natural é muito mais vívido, né? O convencional, ele vem muito com a farmácia, com as questões hormonais, né? E aí muda a política, não só das faculdades de medicina, mas também a tudo que envolve a saúde da mulher, né? Gratidão, som tá bom, bom dia, mulheres, sejam bem-vindas. Bom ter vocês aqui. Então vamos lá. Os miomas. Alguém aqui tem mioma, gente? Vamos falar. E se você não tem, fica na live que é muito importante se você saber também sobre esse assunto, tá? Ainda mais se você é terapeuta, se você tem alguém que realmente tem mioma. É bem importante vocês entenderem como é que funciona isso, tá bom? Então vamos lá. Na ginecologia natural, a gente tem duas coisas muito importantes. Uma é aliviar os sintomas de uma patologia, e isso independe de ser mioma, endometriose, e aliviar o sintoma é importante. E tratar a causa, tá? Por que tratar a causa? Porque toda doença, e aí isso vai se espalhar por todo o corpo, não só questões uterinas, quando ela se manifesta no corpo físico, significa que ela veio de algum lugar, né? E esse lugar geralmente é o corpo emocional. Então, muitas das vezes a gente precisa que seja avaliado e entendido a causa da patologia para que ela seja dissolvida pelo corpo, tá? Então, é importante a gente entender que não é mágica, não tem uma mágica, sabe? Não tem uma pílula mágica, não tem uma cirurgia que vai tratar você, que vai curar, não existe isso. Porque a cura de verdade, ela tá sempre de dentro para fora. É um caminho mais difícil, sim, é um caminho que não ensinaram a gente a avaliar, porque não ensinaram a gente a entender os nossos sentimentos. Desde que a gente é criança, a gente não validaram as nossas emoções. Então, a gente estava triste, a gente estava chorando, era engolir o choro, a gente estava triste, vai passar, a gente caiu, levanta que vai ficar tudo bem. Então, a gente não aprendeu a lidar com as emoções. A gente não aprendeu a lidar com as frustrações da vida. E isso faz o quê? Com que a gente cresça e seja adultos que não sabem ter uma inteligência emocional. E quanto essa falta de inteligência emocional causa doenças pelo corpo inteiro. Então,
Quando a gente fica com alguma patologia, existe uma causa e essa causa, de fato, tem esse núcleo que a maioria das vezes é um núcleo emocional. E quando eu falo desse núcleo emocional, eu também falo desse núcleo energético, porque a emoção ela é muito conectada com a energia, assim como o corpo físico, né? O que é a energia? A energia da tristeza, a energia da dor, a energia do amor, a energia da saudade, tudo isso são energias. E o teu útero, ele capta isso tudo. Ele vai captando isso ao longo da história. E não só da história dele, mas da tua história desde como óvulo. Ou seja, quando a gente está falando de doenças uterinas, que a gente está falando de mulheres, a gente está falando de útero da nossa avó. Isso não é uma coisa só sistêmica, né? Que é sistêmico, né? Mas isso também é científico. Se a gente para pensar e avaliar o processo da gestação, quando uma mulher está gestando uma outra mulher, a mulher que está ali dentro, no caso, o bebê que está ali dentro, ele já tem todos os óvulos prontos a partir de 23 semanas. 23 ou 26, eu não tenho muita certeza, mas acho que é 23. 23 semanas. Ou seja, quando a sua avó estava gestando a sua mãe, o óvulo que ia ser você no futuro já estava dentro da sua mãe. Ou seja, as memórias uterinas da sua avó estão armazenadas em você também. Quando o seu pai fecundou o óvulo da sua mãe, que veio o material genético para aquele óvulo, você junta a história que vinha do útero da sua mãe com a história da sua mãe, com a história do seu pai. E aí se cria você. E aí você é criada dentro de um útero que já tem memórias e que vai criando memórias intrauterina. Tudo isso já é uma história. Quando você de fato nasce, você já tem uma história gravada dentro de você. E aí, como você se comporta, como você é criado, o lugar que você vive, tudo isso vai ser gatilhos para você desencadear uma doença ou não. Quando a gente pega um papel que está aqui dizendo mioma intramural 2 centímetros, suponhamos, e a gente está avaliando só esse mioma intramural 2 centímetros, a gente está ignorando mais da metade da história daquela mulher. A gente está olhando só para o que o papel está dizendo. Eu não estou olhando para a história que aquela mulher já viveu. Porque aquela mulher já viveu a história. Até ela chegar ali, suponhamos que ela tenha descoberto esse mioma com 30 anos. Fora todo o percurso que ela percorreu no útero da avó, no útero da mãe, com a junção com o espermatozoide do pai. Então, por isso que não é simples. E quando a gente fala de ginecologia natural, principalmente a ginecologia natural sistêmica, que olha para isso com muita força, porque é ali que a gente descobre a cura, porque é ali que a gente descobre como dissolver essas situações, quando a gente olha para isso, a gente consegue, de fato, dissolver o problema. Né? Amenizar os sintomas é uma parte muito importante da ginecologia natural, porque é muito ruim ficar com dor. Mas o que é mais importante? Olhar para a causa, para que essa doença seja dissolvida. Então, assim, eu trago isso para vocês porque muitas das vezes me procuram, me dá um tratamento, me passa um tratamento. Não vai funcionar, nenhuma erva não vai funcionar, nenhum tratamento, se essa busca, ela também não vier com esse olhar de dentro para fora. Assim como não funciona quando a gente tira os miomas e eles retornam. Por quê? Porque tirou o mioma, mas não tirou o problema. Porque o mioma, e aí escreve isso, gente, o mioma, a endometriose, a adenomiose, o ovário policístico, eles não são o problema, eles são a consequência da sua história. Quando você para de olhar para eles como o problema, você de fato consegue entender onde está a doença. Né? A doença, ela é o mensageiro. Não adianta a gente matar o mensageiro, porque a mensagem continua. E mesmo quando as mulheres passam por esterectomia, e eu digo isso porque eu tenho muitas pacientes que passaram por esterectomia, elas continuam com questões, elas continuam com problemas, elas continuam com as mesmas sensações, mesmo sem o útero. E aí é o grande problema, né? Eu tirei o útero achando que ia melhorar. E agora eu tenho várias outras questões. E aí entra tanto o fisiológico, porque o útero ele é muito importante, sim, porque ele é o maior órgão da nossa pelvis, e entra também todas as questões energéticas. Então, é algo que a gente precisa entender antes da gente fazer qualquer estudo, tá bom? Eu vou responder vocês. Tenho mioma, estão sangrando há 4 meses, não aguento mais. Isso é um sintoma, né? Por exemplo, o mioma que eu estou sangrando.
E aí, esse sangramento, ele realmente é um incômodo, porque isso ele pode causar uma anemia, é uma mulher que fica com a vida desconfortável, né? Porque fica com a roupa sangrando, é desconfortável. Aí, nesse caso, a gente tem a ginecologia que natural, que ajuda a tratar esse sintoma, né? Que é algumas ervas que ajudam a parar o sangramento, né? Que é alguns tipos de alimentos que ajudam a repor, né? Você tem algumas opções nesse caso que vão ajudar o sangramento a parar, porque ele é o sintoma, né? E aí a avaliação desse mioma. Esse mioma, geralmente os miomas intramurais e os miomas submucoso, eles dão um sangramento maior, né? E a gente vai avaliar esse sintoma. E aí, o que que é interessante? Um médico ou uma médica, né? E eu sempre vou falar no feminino, porque eu acredito muito mais no feminino, nesse sentido, né? Pela ressonância de também ter útero, apesar de a gente ter médicas que infelizmente não levam isso em consideração, mas olhar para esse útero como um todo, né? Como, por exemplo, calma aí, como é que tá esse mioma? Porque às vezes o mioma, ele é pequeno, mas ele tá em uma localização que causa um sangramento maior. E aí vale talvez fazer uma cirurgia, às vezes não vale, às vezes vale entrar com uma homeopatia, às vezes uma vaporização ajude, às vezes um chá, às vezes uma tintura, e isso vai depender da avaliação no todo, de onde está posicionado, de como tá, mas de fato esse é um mioma que tem sintoma. Né? Por ele ter sintomas, se a gente vai para um médico convencional, ele vai fazer o quê? Ou optar pela esterectomia se ele for extremamente radical, que é o que a maioria faz, ou falar assim, vamos tomar um hormônio para você poder parar de sangrar. Só que esse hormônio, qual é o problema? Esse hormônio muitas das vezes aumenta esse mioma. Então essa mulher começa a tomar esse anticoncepcional com um mioma de 2 centímetros. Daqui a um ano ele tá com 5, daqui a pouco tá com 6. E aí a esterectomia é a opção deles, mesmo que não seja o ideal, né? Então uma das coisas bem legais é procurar uma médica que olhe para o teu exame, veja a localização e tenha ferramentas para te auxiliar de formas naturais, tá? Por isso que eu geralmente falo com a doutora Lu, que além de médica obstétrica, ela é homeopata, né? Então ela consegue olhar para isso de outras maneiras. Os miomas que estão no meu corpo, porque eles não são meus, estão enormes, contudo sem sintomas, graças a Deus. Então, os miomas, isso é uma das coisas muito interessantes pra gente, Souza. Por quê? A gente nega a doença. O mioma, ele tá no seu corpo, ele é seu sim, sabe por quê? Porque ele foi a sua célula que criou. Não foi um vírus que entrou na gente, sabe? Não foi uma coisa que a gente pegou, não. O mioma, ele é uma célula do nosso corpo que ela começa a crescer anomálica. Ou seja, ela começa a criar uma nova realidade. Então ela é sua. E aí você precisa entender que faz parte da tua história, porque senão a gente não cura. Que a gente fica negando a doença, falando assim, não, eu tô com essa doença aqui, mas ela não é minha não, sabe? Se fosse um vírus, beleza, não é teu, entrou aí, tá, mas não é. O teu corpo criou. E quando a gente entende isso, a gente consegue alcançar a cura. E aí é onde eu entro com esse estudo atendendo mulheres 15 anos que os miomas estão muito conectados com os sonhos não paridos. São as realidades que a gente não viveu. É aquilo que a gente queria viver e não viveu. É uma célula que ela olha assim e fala assim, cara, olha aqui. Essa história aqui não era a história que eu queria viver. E ela começa a se produzir diferente das outras. E aí ela fica anomálica. E aí ela vai criando, né, outras células. Ali vai ficando aquele montinho que vira um mioma. Mas ele, de fato, é o teu corpo que criou. Né? Então, essa é uma das primeiras consciências que eu trago dentro dos atendimentos. Se conscientiza que o teu mioma foi a tua célula que criou. Conscientiza que essa célula faz parte do seu corpo. Ela pode não estar perfeita. Ela pode não estar em harmonia com as outras. E por isso, você precisa olhar para ela, para você poder entender qual é a mensagem. Porque quando você entende qual é a mensagem, aí o restante fica mais fácil. Porque aí você já consegue entender todo o resto. Qual é o sonho que você não pariu? Qual é a doação em excesso que você está dando? Quais são os partos que você não viveu? Sabe? Isso tudo vai fazendo com que você entenda de fato. Né? Quando a gente faz o nosso primeiro atendimento, eu abro o campo sistêmico, que é colocar a doença de cara com aquela pessoa. Né? Ou seja, você olhando para o teu mioma, você olhando para a tua endometriose, você olhando para os seus pólipos, você vai olhar para eles e vai entender o que eles querem dizer para você. Porque a negação faz com que a gente não entenda. Porque a gente quer o quê? Matar o mensageiro. Eu só quero me livrar desse mioma, eu só quero me livrar desse problema. Só que o problema é que ele não é o problema. Ele é a consequência. O problema está na história. Então, olhar dessa forma vai fazer muita diferença. E uma outra, eles podem estar grandes, mas eles não têm sintoma. Isso é ótimo. Isso nunca vai ser um motivo de esterectomia, porque não tem sintoma.
eles estão grandes. Aí o que eu indicaria? Olha para alimentação. Se você toma muito leite, se você come muito queijo, são coisas extremamente hormonais. Carne vermelha tem muito hormônio. E esses hormônios podem sim influenciar no mioma. Começa a fazer uma dieta muito mais alcalina, sabe? Começa a trazer coisas anti-inflamatórias para o corpo, que você vai ver que esse mioma vai reduzir. Porque o teu corpo também está alimentando ele. E a forma que a gente se come, a forma que a gente coloca o alimento tem a ver com como a gente se alimenta emocionalmente também. Então, por isso que estão muito conectados. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu tive mioma submucosa, aí subiu, agora voltou, mas aí apareceu o pólipo, desapareceu, não entendi. Então, os miomas, eles podem sim sumir. Quando dizem assim, não pode sumir. Pode, claro que pode. Tem vários relatos, gente. Eu tenho depoimentos e a gente vai passar eles, inclusive. Eu passo eles para vocês agora no evento dos saberes ancestrais femininos. De alunas que não têm mais ovário policístico, de não tem mais mioma, de que elas não têm mais os pólipos, né? De que não tem mais endometriose. Vocês vão ver esses depoimentos. Quem está inscrito no evento vai ver comigo, né? Por isso que o nosso evento é pelo YouTube, porque eu consigo passar para vocês mais coisas, né? Que aí eu passo os slides, passo várias coisas para vocês, inclusive depoimentos de mulheres que passaram por isso e somem, eles somem. Eles podem sumir com a ajuda das ervas, eles podem sumir de fato quando você chega em uma certa idade, né, e não tem mais o estrogênio, que o estrogênio é uma das coisas que pode sim, né, e dentro dos estudos científicos alimentar o mioma. Então ele pode sumir. Só que a causa continua. E aí, quando a causa continua, ela pode se apresentar com a mesma doença ou com outras, como você falou, os pólipos, né? E aí aparece, some. Por quê? Porque a doença tá ali. Elas só são as mensageiras. E aí elas podem ficar e se instalar, dependendo de como é aquele ambiente, porque para pensar, se tu tá ali e o teu útero ele é uma casinha, certo? Aqui, ele é uma casinha. E aí você chega aqui, o mioma começa a se produzir uma célula anomálica e começa a trazer uma mensagem e você não está olhando para essa mensagem. Porém, você está alimentando esse mensageiro com uma alimentação ruim, com emoções negativas, com tudo aquilo que de fato, e quando eu digo emoções negativas, não é para você não ficar com raiva, não ficar chateado com a vida, nada disso, tá, gente? Porque às vezes a pessoa acha que a emoção negativa é a gente ficar 100% zen e namastê para todo mundo. Não, é você suprimir as emoções. Quando você pega as tuas emoções, seja elas boas ou ruins, e você coloca elas numa caixinha e você não expressa essas emoções, você está adoecendo o seu corpo. E o seu útero principalmente, porque ele é um portal de captação, ele está captando energia, né? Então, se você, por exemplo, está muito chateada e você não expressa essa chateação, você adoece de algum jeito. Se você não tem alguma coisa que você coloque para fora, que você está o tempo inteiro querendo ser boa, né, tentando ser aceita, porque a gente tem essa tendência de querer ser aceita, isso tem a ver com a educação feminina mesmo do mundo, e é historicamente falando o patriarcado, a gente quer ser aceita, e aí a gente pega nossas emoções que a sociedade diz que são ruins, e de fato faz o quê? Suprime elas. E quem que fica suprimindo? O útero. E aí a gente cria um ambiente muito favorável para aquele mensageiro ficar. Aquele mensageiro fica ali. E aí, quando ele fica ali, o que acontece? Aquela energia em volta daquele mensageiro alimenta mais ele, então ele cresce, né? Mas quando a gente não dá mais esse ambiente para as nossas células, a gente não alimenta mais as nossas células de forma anomálica, né? Ou seja, com os sonhos que a gente não conseguiu parir, eu vou falar mais sobre isso, ou com o excesso de doação ao outro, ou com o não autocuidado, de fato, eles vão sumindo. E aí eles vão realmente dissolvendo. Então é possível sim, né? É possível porque a gente vai ter dentro da ginecologia natural muitas ervas que ajudam, muitas ervas inclusive que são antitumorais, né? Porque o mioma ele é um tumor benigno, mas é um tumor. Então você vai ter vários processos de tratamento para você poder aliviar. Só que o que é? Não é só o aliviar no sentido de diminuir e sumir, é no sentido de não retornar. Nem ele, nem uma outra patologia que traga a mesma mensagem. Tenho endometriose, estou com sintoma urinários, estou tratando natural. Já tive grandes melhoras, mas tem algumas coisas erradas ainda que me ajudam. A endometriose ela é bem diferente do mioma, né? A endometriose é uma doença inflamatória. Então você precisa desinflamar totalmente o corpo. Não que os miomas não precisem, né? Mas a endometriose ela também entra em um aspecto meio autoimune, né? Ela é mais profunda, mas você consegue reduzir muito os sintomas da endometriose tratando a alimentação. E aí, uma das questões da endometriose, que não era muito o tema que eu ia trazer, mas eu vou trazer aqui para você
poder já pegar um pouquinho desse olhar, elas são os segredos escondidos, né? Porque o seu útero, ele te ama tanto que ele tá escondendo algo que dói. E aí como é que ele esconde? Jogando os endométrios. E ele começa a jogar os endométrios para fora, né? Então, geralmente a endometriose, ela tem muito a ver com o que o meu útero está escondendo de mim, sabe? Quais são os meus segredos, ou quais são os segredos da minha ancestralidade, que estão tão acumulados dentro do meu útero que, de fato, ele está querendo esconder para me poupar da dor. E aí você acaba adoecendo. Então, olha para isso, que isso é bem legal. Pensei em tirar o útero. Juliana, e eu acho que isso tem muito a ver com a nossa política, sabe? Assim, não politicamente falando, assim, o sistema, sabe? Nós crescemos ouvindo que a gente menstruou e agora a gente pode engravidar. A importância que dão pro útero é a gestação. Então, uma mulher que não quer ser mãe ou que já é mãe, uma mulher que tá com problemas ou que tá sangrando o tempo inteiro, igual a menina falou aqui agora, né? Ou que tá com problemas na bexiga, ela tá associando aqueles problemas ao útero. E aí, pô, pensa assim, não, eu não quero ter filho, ou já tenho filho, né? Então, se eu tirar o útero, vai resolver. É como se fosse uma coisa que leva a gente a pensar desde que a gente é criança. Então, a gente desvaloriza, né? A medicina, ela desvaloriza o útero. E aí eu penso, gente, é muito esquisito isso. Por quê? Né? Como assim? É o maior órgão da pelve, gente. Olha só, se vocês olharem para sua pelve, deixa eu pegar isso aqui. Aqui. A nossa pelvis, ó. Tá certo? Tá. A nossa pelvis, ela é assim, ó. Tá vendo? Ela é músculo. O útero é músculo. E ele aqui, ó, é o maior órgão daqui. Ele fica aqui, a bexiga fica na frente do útero e o final do intestino, que é o colo, fica atrás do útero, tá vendo? Aí eu vou botar aqui eles aqui pra vocês poderem ver. Olha só, fica mais ou menos assim dentro da gente. Tira o útero. Ops. Olha, esses órgãos, eles vão se readaptar. Mas olha o vazio que fica. Para eles se adaptarem, eles vão precisar o quê? Se reorganizar aqui. Porque o corpo, ele sabe, ele vai se reorganizar. Só que você pode, sim, ter muitas questões nessa pelvis. Pode ter dor na pelvis, né? A Lu trouxe uma live junto comigo, inclusive na segunda-feira a gente vai fazer uma live juntas, viu, gente? Já anota aí, que a doutora Lu vai estar aí, ó, a gente pode falar bastante perguntas para ela. Sobre a bexiga, né? Que a bexiga começa a ficar riada, por quê? Porque ela não tá sendo mais, não tem mais útero ali para apoiar, né? Então ela começa a ficar riada, algumas mulheres têm questões com evacuar. Então ele é importante, sabe? Ele é importante para nossa lubrificação, o colo do útero é muito importante para a lubrificação. Então ele é importante. Mas por que tiram essa importância dele? Né? Eu escuto as mulheres falando assim, que bom que eu tirei o útero. Mas eu não escuto ninguém falando assim, que bom que eu perdi um rim. Eu tenho outro, mas que bom que eu perdi um rim. Sabe? Porque aí eu resolvi meus problemas. Tava com pedra nos rins, aquele rim me dava tanta pedra, sabe? Eu fui lá e perdi, fui lá e arranquei o rim, tô muito melhor. Gente, eu nunca escuto isso. Mas por que fala do útero assim? É cultural, sabe? A desvalorização do útero é cultural. E pode ser que aquele rim vivesse dando problema pra ela, vivesse dando pedra pra ela e realmente ela melhorou a dor. Tirou o rim, melhorou. Tem só um agora, tá ok. Mas ela sabe a importância daquele rim. Ela sabe que agora o corpo dela vai ter que trabalhar o que trabalhava por dois, por um só. Então, por que quando tira o útero ela não tem esse mesmo pensamento? Porque faz a gente pensar dessa forma, né? E aí, não olha para o processo energético do útero também, né? Energético do útero por quê? Porque é um órgão extremamente feminino. Ele é o único órgão do nosso corpo capaz de aumentar 150 vezes. Ele é o único órgão, ó, capaz de aumentar 150 vezes. E ele é o único órgão capaz de criar um outro órgão que não responde ao nosso cérebro, que é a placenta. Fora o bebê, né, que ele cria. Mas a gente cria um órgão. A placenta, ele é um órgão. E esse órgão alimenta aquele bebê. E esse órgão não responde, de fato, ao nosso sistema nervoso. Quer dizer, ele responde porque tá aqui, mas assim, ele não é, tipo, que se comunica, né? Cérebro, intestino, coração, né? Que estão comunicando. Não. Ou seja, o útero, ele é um órgão sensacional. E como é que desvalorizam tanto? É cultural, porque desvalorizam a mulher. Porque a gente vive num mundo patriarcal e machista. Então, é fato que aquela mulher, sem informação, ela vai pensar que se tirar o útero resolve o problema. E eu vou dizer pra você, não resolve. Não resolve. Muitas das vezes dá uma melhora, por quê? Porque aquela mulher vivia sangrando, ela não tinha uma condição de vida favorável para ela, né? Tava doendo e ela não entendia que existia outras possibilidades, porque ninguém nunca diz que existiam outras possibilidades. E aí, ter tirado o útero, ela parou de sangrar.
Mas ela agora tem uma menopausa precoce, ainda mais se eles não mantiveram o ovário. Ela futuramente vai ter questões de osteoporose, né, questões cardiovasculares. E isso tudo ela vai associar o que? Estou envelhecendo. Quando na verdade ela está envelhecendo sem um órgão. Então é muito importante um todo, sabe? É tanto um conhecimento físico, fisiológico, quanto um conhecimento energético. O que o útero representa? Ele representa a fonte criativa. Significa que se eu tirar o útero eu perco essa fonte criativa? Não, porque a gente tem o útero energético. E o útero energético, ele é a energia que existe além do útero físico. Todos os nossos órgãos existem além do que é o físico deles, né? O que a medicina chama de órgão fantasma. Mesmo quando a gente perde um órgão, a gente continua com aquele órgão fantasma, a gente continua sentindo aquele órgão, né? Você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar, pesquisas sobre isso. Isso é o quê? É o corpo energético daquele órgão. Todos os órgãos têm, o útero também. Então aquela mulher continua vivendo aquilo ali que está no útero dela. Ela continua vivendo aquilo ali que está no útero energético dela e vai espalhando para outros órgãos. Quais são os órgãos que principalmente pegam? A tireoide, né, que na verdade é a glândula, e os rins, que são os que mais vão adoecer depois, que são os mais próximos, mais tem a ver com a energia do útero. Então isso é algo para se olhar. Bom dia, meu útero cresceu e vou retirar. O médico colocou como adenomiose, mas não fiz exame para comprovar. Ângela, procuraria uma segunda opinião, tá bom? Eu super procuraria uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião sobre isso, né? Até porque o útero cresceu, foi o que eu acabei de falar, o útero ele cresce 150 vezes o tamanho dele e ele diminui também, então... Gente, eu tive uma paciente, que era paciente da doutora Lu, e ela teve um mioma de 17 centímetros. Gente, 17 centímetros é uma barriga de grávida, sabe? E foi lá, tirou o mioma. E o útero retornou pro lugar dele, voltou. Tirou o mioma. Pode-se tirar só o mioma. Tá, gente? Pode. O mioma tá incomodando, tá tendo sintoma, não tá legal? Pede para fazer uma mastectomia. Só o mioma, não precisa tirar o útero todo. Mas aí existe toda uma questão. Por que a cirurgia de esterectomia ela é mais indicada com o mioma? Porque o mioma vai voltar. Porque a esterectomia é mais cara, é mais fácil, né? Do que você tirar só o mioma. Então, assim, busquem os direitos de vocês. Vocês podem só tirar o mioma. Quais dicas de alimentação? Corta todos os alimentos inflamatórios, né? Ou seja, leite, ovo, carne vermelha. Ovo não, desculpa, o ovo nem sempre é, mas busque sempre um ovo que não seja hormonal, né? Porque o ovo acaba que ele vem da galinha, a galinha tá cheia de hormônio, então ele acaba cheio de hormônio. Então eu cortaria também. Mas tudo que é inflamatório, né? Processados é inflamatório, açúcar é inflamatório, glúten é inflamatório, né? E vai trazendo alimentos que não são inflamatórios, alimentos que são anti-inflamatórios, gengibre, limão, né? E vocês vão ter uma aula sobre isso, né? A gente vai ter um workshop, ele é gratuito e o link tá lá na bio. A nossa primeira aula é sobre uma menstruação saudável, onde a gente vai falar sobre as patologias e como vocês têm uma menstruação mais saudável. E a nossa segunda aula, que é de terça-feira, vai ser sobre alimentos da sua geladeira. Então eu vou falar para vocês os alimentos que são anti-inflamatórios, alimentos que não devem ser consumidos, que vão atrapalhar o seu útero. A gente vai ter só isso, tá? A nossa aula vai ser bem sobre isso. Então se inscreve lá no evento, vai lá pro grupo. Eu vou liberar a apostila de vocês no domingo. E a apostila de vocês está muito rica. Eu escrevi vários alimentos, coloquei ali, tá muito maravilhosa. Aquela apostila ali você já consegue montar o seu tratamento. Eu tenho endometriose, preciso cortar o queijo para sempre. É ótimo, né? Tipo aquela dor. Meu Deus do céu, eu adoro o meu queijo. Então, o queijo ele é inflamatório, né? Quando você diminui, você já vai notar uma diferença, né? Quando a gente trata a alimentação, a gente já percebe, assim, uma diferença imensa. Inclusive, tem estudos científicos que mulheres com endometriose e adenomiose que começam a tratar a alimentação, elas têm a diminuição de sintomas de 35% a 50%, ou seja, os sintomas que ela tinha. Então, elas conseguem conviver com a endometriose, né? E com a adenomiose. Mas, o que é importante? Você diminuir aos poucos, né? E o queijo, ele é um alimento viciante, assim como o açúcar, né? Então você fica com uma abstinência durante uns 7 dias, mas depois ele para, né? E aí você vai substituindo por outras coisas que podem ser mais saudáveis. Existe queijos sem ser queijos que venham do leite, né? Tem queijos vegetais, e os queijos vegetais muitas das vezes são anti-inflamatórios, porque usam castanha, usam sementes, né? Então isso ajuda bastante. Dá uma procurada. Acho que eu respondi vocês.
Eu prefiro uma médica, mas mesmo assim ela sugeriu tirar meu útero, mas eu vou tentar não tirar. Procura a doutora Lu, gente. Procura a doutora Lu. Ó, a gente tem aí a Lu, a Bel, a Graciele, né? Que são médicas que realmente valorizam o útero, né? Eu falo da Lu porque a Lu é a minha médica, né? Eu me trato com a Lu. Inclusive, lá nos meus destaques eu fiz, né? Na última segunda-feira que eu fui fazer exame com ela e eu filmei para vocês poderem ver como é que foi, né? Essa autonomia que ela dá pra gente, né? Mas busquem uma médica que realmente tenha essa política, sabe? Tem a Thalita também, que é uma médica que trata a endometriose, né? Então, assim, que ela, você olha e fala assim, ela não tá dando a primeira sugestão de retirada do útero, muito pelo contrário. Ela tá falando assim, vamos olhar pra tua ciclicidade, porque tirar o útero não resolve o problema, tá? Ainda mais com a endometriose, né, gente? Quem viu o vídeo que eu postei ontem nos stories, acho que ainda tá rolando, a endometriose pode continuar mesmo você retirando o útero, tá? Isso é fato, isso é científico. Você pode tirar o útero e ainda ter endometriose. Então, assim, né? Não é uma solução. Você vai ter vários outros problemas por retirada do útero, fora que ainda a doença que você tirou ainda vai continuar. Então, super vale você procurar uma segunda, uma terceira opinião. Não é só porque a médica é mulher que ela vai ter esse olhar. Quem dera. Nossa, estaríamos num mundo perfeito se a gente tivesse mulheres que olham para outras mulheres com respeito e empatia. Seria um mundo perfeito, mas não é essa a realidade. Muito pelo contrário. Eu tenho clientes, tem alunas e pacientes que elas falam que elas têm terror de médica, porque foram muito maltratadas por médicas, né? Em momentos muito sensíveis da vida delas. Então elas acabaram pegando um ranço de tratar com mulher. Por quê? Por causa disso. Então, infelizmente, a gente não é só por ser mulher, né? Precisa ter esse olhar. Sobre os ovários, quando adoece, tem alguma coisa a ver com o útero? Sim. Os ovários, eles são a nossa parte yang e o útero a nossa parte yin. Os ovários, eles trazem pra gente o movimento da ciclicidade. É eles que fazem a gente passar por mulher água, mulher terra, mulher fogo, mulher ar. Sabe? É eles que fazem a gente passar por fase folicular, fase ovulatória, fase luta e menstruação, né? Então, o útero, ele tá recebendo as informações do ovário. Quando a gente tem questões nos ovários, a gente tem uma pausa na ciclicidade. É como se fosse um bloqueio na ciclicidade, né? Então, isso, de fato, atrapalha muito, sim, porque eles não se comunicam. Assim como as trompas. Quando a gente tem laqueadura, né? A gente para o quê? Os giros da comunicação. O útero e o ovário param de se comunicar. E isso é péssimo, né, para a mulher. A gente precisa reconstruir essa comunicação de forma energética, né? Mas precisa reconstruir essa comunicação. Por quê? Porque o ovário e o útero não estão se comunicando. E por eles não se comunicar, essa mulher ou vai para um extremo yang ou vai para um extremo yin. Ou ela fica muito ativa, né? Pouco observativa, ou seja, ela pouco para se sentir, para se observar, ou ela entra numa profunda depressão, porque ela tá no yin, ela tá no yang, e ela tá sempre no profundo. Por quê? Porque as trompas, que é onde dá essa comunicação, foram paradas, foram cortadas, foram bloqueadas, né? E o ovário, ele é essa parte de movimento. Os cistos nos ovários, eles falam com a pausa desse movimento. Por isso que o ovário policístico é a patologia da guerreira, né? Aquela mulher que aumenta a testosterona, os ovários começam a criar vários cistos. Por quê? Porque não quer passar pelas próximas fases. Isso tem a ver com as questões emocionais, principalmente da infância, né? E o ciclo da mulher do ovário policístico, ele fala, assim como o ciclo de todas vocês. Se vocês pararem para avaliar, né, o ciclo, quantos dias vocês ficam menstruadas, uma menstruação a outra, vocês vão perceber que o ciclo de vocês conta uma história. Um útero que não para de sangrar é um útero que não para de chorar. Se você está sangrando, pode avaliar quantas vezes você quis chorar e você não chorou. Quantas vezes você reteu as suas lágrimas por medo de parecer fraca, ou porque você achou que não era a hora, ou porque você não queria. Aquele útero está chorando. Está chorando as lágrimas não choradas. O sangue que está saindo dele não é só porque o mioma está pressionando algum nervo ou alguma coisa ali. Não, tem mais. Porque não somos só um corpo físico. Então, o sangue que sai em excesso, aquela menstruação hemorrágica tem a ver com as lágrimas não choradas. Aquela menstruação retida tem a ver com você retendo as emoções dentro de você. Aqueles cistos bloqueando a sua ciclicidade tem a ver com medo de ir para a próxima fase. Então, toda a energia do teu corpo movimenta o teu corpo físico, não é o contrário. O corpo físico, ele é movimentado pela energia, que é a emoção, que é os traumas, que é os abusos, que é as dores que estão aí na memória celular. E é uma memória celular mesmo, gente. Cada célula carrega uma fita de mais de 2 metros de DNA. E como você desperta essa fita tem a ver com como você vive. Então pode ser que a tua avó, tua bisavó, vamos botar bem lá atrás, tua tataravó, tivesse vários abortos. Sabe? Ela teve vários abortos e ela guardou todos esses segredos para ela.
sabe? Ela nunca contou. Teve uma vida muito, muito, muito triste. Você nunca conheceu tua tataravó. Mas as tuas células têm uma fita de DNA que chega até a tua tataravó. E aí, pode ser que ao longo da sua vida, você se meta em um relacionamento muito parecido com o que a tua tataravó fez. E aí, o que acontece? A tua célula do teu corpo identifica uma semelhança. E aí ela desperta aquele DNA. E aquele DNA tem uma endometriose. Isso é epigenética. Você também tem uma forte uma forte canalização das patologias dependendo do ambiente que você vive, dependendo daquilo que você tem ao seu redor. Assim como você também tem uma grande salvação por isso, que você pode ter um pai e uma mãe que tiveram câncer e não significa que você vai ter, porque você tem um estilo de vida totalmente diferente, você tem crenças totalmente diferentes. Essa é a molécula da liberdade, né? A gente chama de molécula do espírito. A epigenética mostra que o ambiente que você cresce, as ações que você toma, as crenças que você tem, são mais fortes que o seu DNA. Porém, também podem despertar fitas de DNA que tem nas suas células que envolvem seus tatataravós, né? Então, por isso que é sistêmico. Em verdade, inclusive, pedi a ela que tinha alternativa, ela disse que não. Vou fazer esterectomia total por causa... Eu já falei, espero que você procure uma outra opinião. Eu tenho 2 miomas aumentados, não pretendo fazer cirurgia. O chamarelo e unha de gato é bom. O chamarelo e unha de gato são ervas antitumorais, né, gente? Mas não é toda mulher que vai tomar e vai resolver. A gente tem várias outras ervas que também vão ajudar. Essas são as mais comuns, por quê? Porque a gente tem um resultado muito grande, que se perpetuou muito, né? Então você coloca aí no Google ervas que tratam mioma, vai aparecer unha de gato e o chamarelo. Por quê? Porque são ervas que de fato muitas mulheres usaram e tiveram resultados. Então elas vão acabar, né, cada vez mais se espalhando. São ervas antitumorais, mas não significa que você vai pegar e vai tomar e vai resolver. Tá? Pode ser que resolva, pode, tomara que sim, mas você precisa estar sempre observando isso, desde o que eu tô falando aqui do início da live, né, que é observar a causa, calma aí, talvez essa erva não tenha se dado muito bem comigo, você muda a erva. E uma outra coisa, gente, chá não é só pegar a planta, tacar na água, esquentar e ficar tomando o dia inteiro. Ervas são remédios. E elas precisam ser tomadas na dose certa. Elas também precisam ser tomadas no tempo certo. É muito comum, às vezes, chegarem para mim e falar assim: nossa, Auriel, eu tô fazendo um tratamento aqui com uma erva e não tá resolvendo. Eu pergunto, como é que você tá tomando? Tô tomando um chá. Tá, mas como é que esse chá está sendo feito? Esse chá está sendo feito com quantas colheres? Esse chá está sendo feito e você está tomando quantas vezes? E quanto tempo você está tomando? Porque eu quero resolver o meu mioma agora. A gente quer resolver agora. Só que você criou esse mioma durante 30 anos da tua vida. E aí você quer resolver ele agora. Você não dá nem tempo das ervas começarem a trazer não só a fitoterápica, quanto a fitoenergética dela. Você precisa estar ali fazendo um tratamento durante 2, 3 meses, 90 dias pelo menos. Para você começar a entender que existe um resultado. Gente, a cura, ela não é rápida. O que é rápido são os paliativos. Né? Os paliativos são rápidos, a cura não é rápida. Ela vai vindo gradativamente, de acordo com aquilo que você vai fazendo. É um estilo de vida inteiro. Não é só tomar o chamarelo de gato, isso ajuda? Mas você tem a possibilidade de fazer vaporização, você tem a possibilidade de trazer uma alimentação mais saudável, você tem a possibilidade de fazer exercícios pélvicos que vão ajudar, você tem a possibilidade de fazer massagens, escaldapé, você tem a possibilidade das argilas, dos óvulos vaginais, você tem muitas possibilidades. E é tudo isso que constrói um tratamento para poder alcançar a cura. Não é só o chazinho de manhã. Sabe? Então isso é algo que é muito importante a gente ficar, porque quando a gente fala de ginecologia natural, quando a gente fala de natural, tem muitas mulheres que procuram o quê? As receitas prontas. E a ginecologia natural, ela é um contexto inteiro. Porque de receita pronta, vocês vão ali na internet e coloca. Vai ter um monte. Agora, você entender um conceito inteiro, você entender um método inteiro, você entender o passo a passo, isso é uma busca. Né? E é essa busca que eu quero trazer para vocês. A maioria das mulheres depende do atendimento do SUS. A maioria do Brasil, né, Bia? O Brasil inteiro, basicamente. Eu só tenho um ovário. Continua cíclica, né? O teu ovário já ajuda. Eu não vou conseguir responder a todas vocês, não vou conseguir falar aqui no conteúdo, mas vou respondendo o que eu consigo, tá bom? Em um processo eu não fiz só isso. Mudei minha alimentação. Olha isso aí.
Perfeito. Foi um processo de tratamento. É isso, Silvana. É exatamente isso. É buscar um todo. Ó, vamos lá. Os miomas, a gente vai ter 3 tipos de mioma: intramural, submucoso e subseroso. Qual é a diferença desses miomas? Quando vocês me mandam, eu pergunto assim, qual é o teu mioma? Por quê? Porque eu quero entender a tua história. Porque quando o mioma ele se posiciona em determinada parte do útero, ele conta uma história. E foi nisso que eu me especializei durante esses 15 anos. Por quê? Porque eu entendia que as mulheres chegavam pra mim e o ciclo delas me conta a história. Né? Então, eu sei se uma mulher menstrua 28 dias, se uma mulher menstrua 30 dias, se uma mulher menstrua 25 dias, eu consigo entender. Não é bruxaria, não é oráculo. Quer dizer, é oráculo sim, né? Mas é só porque o teu ciclo está repetindo a tua história. Então, uma mulher que tem um ciclo curto, ela vai ter questões na infância, né? Ela vai ter várias questões ligadas àquele período ali da fase folicular que envolve a criança interior dela. Mulheres que têm uma menstruação mais longa, ela vai ter ali o medo de passar adiante para a próxima fase, então talvez o medo da maternidade. Então você vai observar isso no ciclo. Mas você também entende que onde aquele mioma se posiciona também está trazendo a mensagem. Porque se ele é o mensageiro, calma aí. Então, se é onde ele está posicionado, ele está me contando a história. Então, o mioma intramural, ele se posiciona onde? Nos músculos, né? No miométrio, que é o músculo liso do útero. Então, ele está o quê? Ele está mais irrigado, ele está mais... as células começam a ficar anomálicas ali, no músculo, ali naquele tecido liso. Então elas estão falando muito mais sobre uma ancestralidade, estão falando muito mais sobre algo que já vem de antes. E aí eu faço a pergunta para as mulheres que têm mioma intramural. O que você sabe das mulheres da sua família? Quais são as histórias das mulheres da sua família que se repetem na sua história? Aí as mulheres já começam a pensar, E aí a gente já começa a entender um pouco mais sobre a mensagem daquele mioma intramural. E o mioma intramural, por ele estar no tecido liso, né, com músculo liso, quando aquela mulher ela entra no período menstrual, que o tecido liso começa a contrair, ela tem mais cólica, ela tem mais dor, né? E as cólicas, elas são sempre uma comunicação entre a mulher e o útero. Então, de fato, aquele útero está se comunicando com aquela mulher. Só que a gente não consegue entender essa cólica como uma comunicação. Então, a gente taca um remédio para poder passar. E aí a gente acaba não entendendo e não avaliando e não entendendo mesmo nem a cor daquele sangue que sai na menstruação. E aí a gente vai ter o subseroso, né? Que é o externo, que é esse que fica mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Ele começa a crescer na parte externa do útero. Ele já tá trazendo uma coisa externa. Ele mesmo tá dizendo, tá externo, sabe? Ele tá externo porque tá vindo memórias, coisas agora, é como se você começasse a criar esse mioma, sabe? É como se ele estivesse com as memórias do agora. E a gente vai ter o submucoso, né? E o submucoso, ele vai ter o crescimento dentro do útero, na parte interna. E aí, geralmente, tem a ver com o que você está gestando. As suas células escolheram gestar ali, naquele lugar. Elas resolveram mostrar a insatisfação delas ali dentro. Porque todas elas estão mostrando a insatisfação, só que em pedaços diferentes desse útero, sabe? Pedaços diferentes desse feminino. E aí você começa a identificar aqui quais são as coisas que eu quis fazer na vida e eu não fiz. Quais são os sonhos que eu não parei. Quais são as coisas que deixei para depois e o depois nunca chegou. Quantas mulheres, gente, deixam os sonhos delas para depois porque têm filhos? Porque engravidou muito cedo, ou porque o pai foi embora e deixou elas sozinhas, ou porque elas não puderam terminar a faculdade, ou terminaram a faculdade e descobriram que não era aquilo que elas queriam, ou tentaram ser aquela filha perfeita para os pais, mesmo sabendo que a perfeição não existe, que tem uma síndrome do perfeccionismo, porque precisa ser perfeita, porque precisa ser aceita, porque se colocou em um relacionamento que ela nem precisava ter aquela dependência, mas ela tá dependente emocional e ela nem sabe por quê. E ela fica ali, muitas das vezes, naquele relacionamento abusivo, sem conseguir sair. E aí, muitas das vezes, o sonho dela vai sendo massacrado. Quantos de nós não tivemos os sonhos massacrados? E aí é uma pergunta que eu faço muito, que é, se a criança que você foi um dia olhasse para o adulto que você é hoje, ela teria orgulho? Porque essa pergunta é uma pergunta muito clara sobre o mioma. Os sonhos que você teve, que você não realizou, você ressignificou eles? Você conseguiu olhar e falar assim, beleza, eu queria ser, sei lá, médica. Só que não deu. Eu consegui ressignificar esse sonho, eu consegui pegar esse sonho de ser médica e falar assim, não, eu não quero mais ser médica por isso, mas eu consigo ser uma outra coisa que vai me preencher tanto. Ou não, você pegou esse sonho e engavetou ele. Engavetou ele onde? Dentro do útero. E por isso que a célula ficou anomálica.
Porque ela é a manifestação de um sonho que não existe mais. Mas aquele sonho não foi ressignificado. Então a importância de parir esses sonhos, a importância de realizar os sonhos ou de ressignificar, porque tem sonhos que a gente não vai conseguir realizar mais, mas a gente pode ressignificar. E isso vai fazendo com que você entenda os miomas de uma forma muito mais leve do que a gente leva. Isso vai entendendo o que o teu útero tá querendo te dizer, seja com sangramento, seja com cólica, seja com o tipo de mioma e onde eles apareceram. Isso vai trazendo para você um entendimento da doença, né? E não o afastamento dessa doença. Eu coloquei para vocês aqui, né? As possibilidades de tratamento. As possibilidades de tratamento, se a gente for falar de uma ginecologia convencional, ela vai dar duas opções para o mioma. Você toma anticoncepcional até você chegar na menopausa e vamos torcer que os miomas não aumentem, ou uma esterectomia. Essa é a mais indicada? Gente, durante muito tempo eu fiquei me perguntando isso. Durante muito tempo eu fiquei, gente, talvez, dependendo do caso, né? Enfim, por fim, eu comecei a estudar com a doutora Lu, né? Também faço estudos com a Graciela, comecei a estudar com a doutora Bel, e aí eu percebi que não. Que se existe um caso que você olha e fala assim, pô, isso aqui é uma esterectomia, que é câncer. Por quê? Porque é câncer de colo de útero, né? Câncer uterino, realmente é um caso de esterectomia, porque aí você está lidando com umas células que elas já estão muito anomálicas, né? Que são células que realmente podem comprometer todo o funcionamento do corpo, porque são as células cancerígenas. Então, aquele caso, a esterectomia é de fato necessária. Agora, todos os outros casos podem ser avaliados de formas diferentes. E quando eu olhei para isso, eu falei, gente, não é possível que a gente tenha um sistema onde 300 mil mulheres sejam indicadas por uma esterectomia, sendo que 10% delas apenas são realmente necessárias. E isso não é um dado inventado, é um dado do OMS, sabe? Ou seja, existe um conhecimento de que não era necessário, mas por que diabo eu mandei fazer? Porque nós, mulheres, não temos conhecimento. Porque nós, mulheres, de fato, não temos esse conhecimento. Então, a gente escuta e a gente foi educada a não questionar. Somos educadas a não questionar, principalmente as pessoas que a gente acha que é uma autoridade. Porque a gente cresce ouvindo que os médicos são uma autoridade. Né? Eles são uma autoridade. A minha mãe, hoje em dia, nem tanto, né? Graças a Deus. Mas ela tem um negócio com... Precisa do médico. O médico disse, o médico não sei o quê. Porque ela cresceu ouvindo isso. Porque ela é de uma era que a gente não tinha uma informação científica na internet. E hoje em dia você consegue ali botar no Google pesquisas científicas de faculdade tal, né? Pesquisas científicas mais recentes, dados científicos, você consegue fazer isso. Hoje em dia, a informação, ela libertou a gente. Não está em um grupo só de pessoas, né? Antes era um grupo só de pessoas, agora não. Agora você consegue fazer isso, você consegue ter essa autonomia. Antes, infelizmente, podia se acreditar. E hoje em dia a gente percebe o quanto é a forma de alimentação, a forma de percepção do corpo, eram todas mal olhadas por conta disso, né? De médicos que falavam, começa a introdução alimentar da criança com 4 meses, com médicos que faziam, o leite, até hoje tem isso, infelizmente, né? O leite materno não é suficiente, enfim, né? Isso tudo por quê? Porque não se tinha informação. Hoje em dia a gente tem informação, então uma mulher que ela não aceita aquilo ali, que ela questiona, ela vai buscar informação. Né? E aí, por ela buscar informação, por ela questionar, ela encontra cura. Porque ela não aceita aquilo ali. Ela não aceita que só é aquele método, só existe aquela forma. Né? Por isso, a gente precisa ser questionadoras. Mas para a gente ser questionadora, a gente precisa quebrar uma crença. E qual é a crença? A crença de menina perfeita. A crença de menina que aceita. A crença de boa menina. Porque quando a gente era criança e a gente questionava, a gente não era boa menina. Faz isso. Por quê? Não questiona não. Faz só. Faz porque eu tô mandando. E essas eram as imagens de autoridade. E quando a gente pega um médico e olha pra ele como uma imagem de autoridade, como é que eu vou questionar uma imagem de autoridade? Ele não fala comigo adulta, ele fala comigo criança. Quando o médico diz pra você assim, isso aqui é um caso de esterectomia, ponto, e você aceita, quem pega aquele diagnóstico e aceita é você criança. É a mesma criança que aceitava que a mãe e o pai falavam assim, cala a boca e vai lá deitar porque você não tem direito de falar porque você é criança. Não é adulta. Adulta questiona. Adulta vai falar assim, não, calma aí. Mas isso aqui? Mas e essa pesquisa que saiu aqui? Né? E a Itália que já não está fazendo mais esse tipo de exame? Você vai começar a questionar, porque a adulta faz isso. Mas quando a gente está falando com autoridades, na imagem de autoridade para nossa criança, é ali, é aquela menina que está aceitando.
né? Então, por isso que é importante o questionamento, mas para o questionamento a gente precisa quebrar uma crença. Por isso que a cura, ela vem de dentro para fora, tá bom? Então, isso é uma das coisas que eu quero deixar aqui hoje para vocês. Vou contar uma história para vocês que não tem a ver com o útero, né? Mas tem a ver com essa questão médica, pra gente poder encerrar hoje. Mas antes, quem tá chegando agora e não tá inscrito no evento Os Saberes Ancestrais Femininos, ele vai começar na segunda e na quinta-feira eu vou abrir as inscrições para a formação de ginecologia natural sistêmica, tá? E eu tô abrindo ela com várias questões muito legais, assim, com vários bônus. Ela tá perfeita, gente. Mas o workshop em si já vai dar pra vocês assim, uau, sabe? Então, são aulas, é um workshop que vocês vão ter 4 aulas comigo. Elas vão ser às 16 horas, de segunda a quinta, tá? Então, se inscreve lá no link da bio, vão pro grupo. No domingo eu vou liberar a apostila pra vocês lá no grupo. Então, vocês vão estar lá no grupo pra vocês receberem. E vocês vão ter a aula, vocês vão entender sobre uma menstruação saudável, sobre os alimentos saudáveis. Eu vou ensinar vocês a fazerem a mandala de ervas com a ciclicidade de vocês. E a gente vai ter uma aula só sobre candidíase, tá? Então, assim, tá bem rico esse workshop, porque eu quero que vocês possam ter autonomia, que vocês possam se empoderar, que vocês possam ser questionadoras, que vocês sejam chatas, sabe? Que vocês sejam aquela mulher chata que fala, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou procurar, é isso que eu quero. Porque eu quero que a gente não seja boazinha. Chega de ser boazinha, né? Chega de ser boa menina. Porque boa menina só se lasca. A gente tem que ser uma menina malvada, sabe? E não malvada no sentido de fazer maldade, mas no sentido de um malvado pro sistema, que é questionar ele. É não aceitar ele simplesmente dar pra gente o diagnóstico e a gente, ponto, é isso. Não, vamos buscar outras opiniões, tá? Então, essa história é o quê? Eu era bailarina, né? E eu tinha 12 anos e eu machuquei o joelho. Mas eu comecei a sentir muita dor na perna e eu não tava conseguindo botar o pé no chão. E eu dançava, né? Então, de fato, parecia ser um impacto. E aí foram fazer vários exames, né? E aí eu fiz um raio-x e descobriram que eu tinha uma falha no meu fêmur, né? O meu fêmur, ele não completou inteiro. A parte que pegava do joelho, né? Porque é assim, ela não era osso, ela era uma massa, né? E aí era isso, né? Saiu isso. E aí pra mim aquilo foi um pânico, porque como é que eu ia dançar, né? E pra mim a dança naquele momento com 12 anos era tudo, eu amava dançar, meu Deus, eu comecei a chorar, e aí o que eu ia fazer? E aí a gente levou no médico especialista, né? E ele virou pra mim e falou assim, então, esquece a dança. Ele falou exatamente isso pra mim. E mesmo eu pronto chorando, ele falou assim, esquece a dança. Isso aí, ou a gente bota uma prótese, né, no lugar, ou a gente troca. E eu lembro dessa frase, gente, a gente pega um osso e troca. Eu falei, troca o osso? Dá pra trocar o osso? Aí ele, dá pra trocar. Eu falei, mas que osso é esse que ele pega e troca? Né? E aquilo ficou na minha cabeça, que eu fiquei me perguntando se ele tava zoando com a minha cara. Porque ele falou assim, a gente pega um osso de defunto e bota no lugar. Aí eu falei, não, você tá de sacanagem. Né? E ele falou assim, ó, não tem que parar de dançar. Ele, ó, e eu tô falando sério, não tem como, porque você não tem osso aí, né? Então qualquer impacto tu vai quebrar. Precisa botar uma prótese ou trocar o osso. E aí naquele momento eu já não conseguia mais, estava chorando, né, com 12 anos, chorando. Aí ele falou assim, ó, pra você ter certeza que eu tô falando a verdade, você vai nessa médica aqui. E ele me deu um número daquela médica. Até hoje eu lembro que o nome dela era Ana. E aí eu saí chorando. E aí cheguei lá na clínica da Ana. E de fato ela não tinha horário, né? E aí eu comecei a chorar e a minha mãe pediu na secretária pra encaixar a gente, conseguiram encaixar a gente no último horário. Era quase 8 da noite. Eu cheguei naquela clínica, tava de tarde, eu não lembro a hora. Eu lembro que tava indo assim, claro, e eu saí de lá muito de noite. Eu fui a última aquela mulher atender. E eu lembro que o tempo inteiro eu falei assim, gente, esse médico não pode ter razão. Ele não vão, sabe? Aquela coisa assim de desespero de como assim eu vou ficar sem dançar? Como assim osso de defunto? Como assim? Né? E um monte de coisa. E aí quando eu cheguei na sala, que ela pegou o exame, né, que ela pegou lá, ela olhou pra mim, ela falou, quantos anos você tem? Eu falei, 12. Aí ela falou, o que ele disse? Ele me deu como referência, como se eu fosse aprovar o que ele fala. Aí ela, meu amor, faz o seguinte, toma esses remédios aqui, vai melhorar a dor, você vai lá e dança. Se quebrar, eu conserto. Cara, aquela frase ficou na minha cabeça. E eu amei aquela mulher. Eu chamava ela de Ana Ângela. Ela me acompanhou até 18 anos. Inclusive, que ela foi acompanhando. Porque o que ela me explicou você só tem 12 anos. De fato, né, você ainda está em formação. Então, o osso ainda pode se formar. Né? Vai depender da tua alimentação, vai depender de tudo que a gente vai fazer daqui pra frente. Agora, o que ele te disse foi ridículo e antiprofissional. Né? E aí, ela começou a acompanhar. E aí, ela me liberou e eu consegui dançar. Enfim, tô aqui com o meu joelho até hoje. Né? Mas o que eu quero dizer com isso?
que quando ele me disse, vai lá nessa médica, eu não sei o que ele esperava, que ela ia dizer a mesma coisa, que ela não ia, eu não sei o que ele esperava, só que assim, graças a Deus ele mandou eu ir, eu fui mesmo. Mas, quando eles falam isso, é como se o outro fosse aprovar, sabe? E aí você dá a sensação de que, cara, vai todo mundo dizer a mesma coisa. É isso. E muitas das vezes a gente não procura. Né? Talvez se eu não ficasse lá até sei lá quantas horas da noite esperando, né, eu tivesse levado em consideração e fosse fazer o tratamento com aquele médico e fosse fazer exatamente o que ele pediu, né? E talvez se aquela médica tivesse uma política e eu não fosse procurar um outro médico, enfim, poderia ter acontecido milhões de coisas. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Porque é um exemplo de muitas mulheres, né? Chegam e falam assim, ó, esse caso aqui é de histerectomia, você pode procurar outro, vai dizer a mesma coisa. E às vezes ela procura outro e diz a mesma coisa, às vezes não. Mas o que é importante é ela procurar outros médicos. Porque assim como naquela época, pra mim, foi muito importante continuar dançando e ter ouvido aquela médica falar assim, vai lá, dança, se quebrar a gente conserta. Ela me deu uma segurança tão grande de que eu podia ir e que ela ia fazer o que ela deveria fazer, que era realmente cuidar de mim. Né? E essa segurança e esse empoderamento que os médicos às vezes não fazem com a gente. Às vezes aquela mulher chega lá e fala assim, eu tenho mioma e quero engravidar. Não dá, não. Não, esquece isso de ter filho. Pô, cara, vai escolher outra profissão então, se você não tem a menor empatia. Né? A mulher chega lá e fala, eu tenho endometriose. Não dá pra engravidar, mas não. Sabe? Não é assim. Você não pode ser tratada desse jeito. Não deveria. Então, por isso que eu tô contando essa história. Porque vocês deveriam ser tratadas por empatia, por amor. Deveriam ter alguém que acolhe o seu desejo. Olha, pode ser difícil, né? Mas existe casos que mulheres engravidaram com mioma. Existe casos de mulheres que engravidaram com endometriose. Existe muitos mesmo. Né? A gente pode ver, vamos acompanhar, né? É totalmente diferente. E é isso que a gente tem que lutar, por esse tipo de tratamento. Né? Porque senão, porque eles foram ser médicos, né? Tem tanta profissão aí que você não precisa lidar com a pessoa. Você está cansado de lidar com a pessoa, não lidar com a pessoa. Simples, né? Agora a gente não pode ser tratada dessa forma, né? Então, sejam questionadoras, sejam empoderadas, porque o seu útero, ele importa. E ele importa muito, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pra vocês. Quer dizer, mais alguma pergunta pra mim, pra eu responder vocês? Eu preciso ressignificar meus sonhos. E quando não tem sintoma, não precisa operar mioma. Precisa. Porque o mioma, ele não é algo maligno, sabe? Ele é algo... Ele tá ali. Você precisa olhar pra ele, porque, pô, ele tá ali, né? Ele tá ali, você não quer ter ele ali, porque ele tá representando alguma coisa que você não pariu. Ele tá ali representando um sonho morto. Ele tá ali representando alguma coisa que, de fato, não tá de acordo com a leveza e beleza que o seu útero poderia ter, né? Por isso. Mas se ele não tá com sintoma, se a gente ignorasse uma medicina holística, né, que olha para todos os lados, que a gente só pegasse e falasse de dados aqui, assim, totalmente mental. Se o mioma não tem sintoma, não precisa mexer nele. Deixa ele ali. Ponto. Né? Não tem sintoma. Às vezes a mulher, ela tem mioma a vida inteira e ela não sabe. Ela só sabe por quê? Porque a gente tem uma política de fazer uma transvaginal uma vez por ano, quando na verdade a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que a transvaginal não se deve fazer uma vez por ano. Isso deve se fazer quando você tem algum tipo de alguma questão, né? Talvez alguma questão genética ou algum incômodo. Aí sim você faz uma transvaginal. Agora fazer uma transvaginal por rotina, assim como o exame de Papa Nicolau, né, gente? A cada 6 meses, a cada 1 ano. A OMS diz, mulheres saudáveis que já fizeram no último ano e deu exames saudáveis não precisam fazer o exame Papa Nicolau todos os anos, só a cada 3 anos. Mas a gente tem uma medicina que faz isso o tempo inteiro, que quer fazer isso o tempo inteiro. E aí, o que é bom e ruim? É bom porque a gente se afastou tanto do nosso corpo que, de fato, a gente não entende quando ele está adoecendo. A gente não entende o nosso muco, a gente não entende o tipo de sangue, se o nosso sangue está escuro, se ele não está, se ele está claro, se ele não está. A gente se afastou. Então, fazer o exame acaba sendo uma forma de prevenir doenças. Mas o que é ruim? Que a gente se afastou, né, gente? A gente se afastou, não deveria se afastar. A gente deveria ter essa consciência do nosso corpo e realmente ir pedir ajuda quando a gente sentisse que estava ali, naquele momento, falando, não, agora eu realmente preciso pedir ajuda, tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Entender esse corpo, ter essa sintonia com o corpo que a gente se afastou. Então, se descobriu o mioma, ele não tem sintoma, deixa o carinha quieto aí e vai tratando ele na causa, principalmente na causa. Eu preciso reorganizar meus sonhos. Não quero nenhuma dessas opções, nem o esterectomia hormônio. Então não tenha. Existem outras. Essas são as opções da convencional. Né? Dentro da medicina da ginecologia natural, você tem ervas, você tem tinturas, você tem vaporização, você tem argila, você tem
medicinas de óleo, né, que você passa óleo, que você faz massagem. Essas são as opções dentro de uma ginecologia natural. Né? Você tem principalmente a observação da ciclicidade. E, gente, a observação da ciclicidade, ela é, assim, o recheio, sabe? Ela é o recheio. Então, dentro da ginecologia convencional, você vai ter o hormônio e a esterectomia. Mas dentro da ginecologia natural, você tem milhões de possibilidades. Por isso que é importante, quando você vai buscar um médico, aquele médico não seja fechado dentro de um sistema. Dentro de um sistema de uma faculdade que é alimentada pela farmácia. Sabe? Ele precisa buscar em outros lugares. Ele precisa ser um homopata, sabe? Igual a Lu. Lu é homopata. Né? Tem um conhecimento de ervas. Inclusive, ela tá fazendo uma viagem para Amazonas aí. Né? Para Amazonas? É para Amazonas. Então você percebe que existe um outro lugar. Tá sangrando? Vamos tomar uma erva que melhore esse sangramento? Não precisa tomar o hormônio, sabe? Existem ervas que param o sangramento. Se o sangramento é o problema. Ah, tá com cólica. Vamos tomar as ervas e a tintura, vamos fazer as compressas, os cataplasmas que ajudam na cólica. Se o problema daquela mulher é a cólica. Porque amenizar o sintoma faz parte da ginecologia natural, mas ela também pede para que você venha olhar por um outro lado, que é o lado da causa, que é esse que eu tô falando aqui hoje com vocês, tá bom? Mas dentro da ginecologia natural você tem milhões de possibilidades. A possibilidade não é só dois caminhos, ou hormônio ou esterectomia. Não, existem outras possibilidades. E é isso que eu quero trazer para vocês. Existem outras possibilidades que vocês podem buscar, mas para isso vocês precisam de conhecimento e empoderamento. Quase pedi. Sorte que eu fui em 4 médicos até achar o que resolveu tirar só os miomas. Isso aí, Adriana. Que bom. Quase perdeu o útero aí. Foi em 4 médicos, vocês percebem? 4 médicos. Até um que falou assim, não, eu vou tirar só o mioma aqui, porque... Não, por que eu vou tirar o dessa mulher, né? Pô, olha só. É isso. Mesmo grande. Aí, o que é legal, Ju? Você começar a observar a tua alimentação para esse mioma não aumentar. Porque o mioma muito grande, ele começa a dilatar o abdômen, né? E aí, mesmo que ele não tenha sintoma agora, daqui a pouco começa a te incomodar. Então, o que você faz? Você começa a observar a alimentação e começa a tratar de forma natural. Que aí a tendência é você olhar para esse mioma, entender o que ele quer te dizer, porque ele tá aí, né? E observar a diminuição. Se ele não tem sintoma, você tá bem. Por quê? O que incomoda mais aquela mulher, que leva ela a querer uma esterectomia, que leva ela a aceitar uma esterectomia, que leva ela a querer um hormônio, é o sintoma. Você não tem o sintoma. Então você tem tempo para você poder construir uma relação com esse útero, entender o que doeceu esse útero e olhar para todo esse processo físico. Alimentação, percepção dos seus hormônios, entendimento da causa, entendeu? Mesmo estando grande. Sobre a coloração da menstruação, pode indicar doença? Sim, pode, Juliana. Aí, eu já bati o tempo aqui da live, mas na segunda-feira a gente vai falar sobre menstruação. Vai ser uma menstruação saudável. Então, quem não está inscrito lá nos Saberes Ancestrais Femininos, link lá na minha bio, vai lá pro grupo, né? Na segunda-feira vocês vão receber o link lá da aula, e aí eu vou explicar para vocês, vou mostrar as colorações de sangue, vou mostrar tudo isso. E sim, quem indicar, você consegue perceber muitas coisas através do nosso sangue, né? Na medicina chinesa, eles associam muito o sangue à qualidade do fígado da pessoa. Né? Então você vai perceber que existem várias possibilidades de olhar para o teu sangue e entender. Eu vou falar da forma energética e vou também falar um pouco da forma física, tá bom? Quero aprender todas as opções naturais. Se inscreve no evento, vem pro evento. E depois, se quiser se aprofundar, vem para a formação. Também quero aprender, sinto que estou no lugar certo. Que bom, meus amores. Ó, tem uma Nutri que sigo que é especializada em mioma. O André botou aí uma arroba, olha. Auriel, você trabalha com outras regiões do corpo? Eu trabalho com um sistema reprodutor feminino e eu incluo os seios, né? Então, assim, o meu trabalho é todo voltado para o feminino. A gente olha para os seios, porque, por exemplo, cistos, nódulos nos seios estão totalmente conectados com a saúde feminina, totalmente conectados com a nutrição. Útero, ovário, trompas, mas tudo que envolve esse corpo feminino, né? É a minha especialidade, assim. Posso até olhar para outros lugares. A gente faz, às vezes, alguns tratamentos que envolvem outro. Por exemplo, eu já atendi uma menina que, durante a terapia dela, o que aparecia era o fígado, né? Mas o foco que ela veio para mim foi por causa do útero, foi por causa de uma endometriose, né? Mas durante o trabalho a gente percebeu que o fígado dela estava reclamando de uma super poluição, entendeu? Mas de fato a gente começou pelo útero. Essa live vai ficar gravada, entrei no finalzinho. Vou deixar gravada.
Então, porque assim, vou tentar, né? Porque às vezes o Instagram dá uns baque aqui, mas vou tentar deixar gravado assim. Compartilha a live aí, meninas, para as mulheres que têm mioma. Compartilha isso. Quem não viu o vídeo que eu postei lá no Rios na terça-feira falando sobre essa parte médica, dá uma olhadinha lá. Compartilha com as suas amigas, porque aquilo ali foi um vídeo que perpetuou bastante. As mulheres se identificaram muito com aquilo e aquilo não é uma realidade boa, sabe? A nossa realidade precisa ser diferente, mas para isso a gente precisa de conhecimento, tá? E o que eu quero é que vocês tenham conhecimento. Então, quem não se inscreveu no evento, vai pro evento. O evento é 4 dias onde vocês vão ter aulas de muito conhecimento, tá? Porque eu não gosto de esconder conhecimento, porque eu acredito muito que quanto mais mulheres conhecem, quanto mais mulheres sabem sobre isso, mais a gente tem um mundo melhor, tá bom? No dia 31 eu abro vagas para ginecologia natural e para formação de ginecologia natural. E eu tô dando bônus, assim, sensacionais para as 10 primeiras, para as 5 primeiras. Então, assim, tá bem concorrido, vai ser bem bacana. E é uma formação voltada pro lado sistêmico. Então, vocês vão entender toda essa questão que eu falei hoje, de linha de DNA, de fio de DNA. Isso tudo tem na formação, tá? Para vocês poderem ter mais clareza ainda para buscar a causa, tá bom? Então, ó, beijo grande. Amanhã é sábado? Amanhã é sábado. Amanhã eu tô por aqui de volta. Vou escolher um tema bem legal pra nossa live de amanhã. Vou colocar lá na caixinha de pergunta pra gente poder estar juntas. E, ó, espero que vocês busquem esse conhecimento e vamos cada vez mais valorizar esse útero. E para as mulheres que já passaram por esterectomia, lembrem que vocês têm o útero energético. E nada que esse mundo machista e patriarcal faça tiram vocês dessa sacralidade feminina. A gente só precisa trabalhar esse útero energético para que ele não envie a mensagem de doença para outros órgãos. Mas você continua sendo sagrada, você continua sendo cíclica, você continua sendo uma mulher extremamente poderosa. Então vamos lá, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Gratidão. E até amanhã. E dá um pulinho lá nos stories que eu botei uns comentários bem legais e vou colocar lá uma caixinha de perguntas para vocês escolherem um tema, tá bom? Beijo, meus amores. Boa sexta-feira.